Vamos ler Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 6. O texto diz assim: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Amém. Amém. Sabe quando você quer apresentar alguém para sua esposa, para o seu marido, para algum amigo, e aí você usa uma característica dessa pessoa, você chega e fala: amor, aqui ó, esse que é o fulano, que gosta de café, ele que é viciado em café, lembra que eu falei sobre isso para você, dele para você? Sabe quando você usa alguma característica de alguém assim, para apresentar um amigo para uma terceira pessoa? Se a gente pudesse fazer isso sobre Deus, se em algum momento isso fosse possível, uma característica que a gente poderia falar facilmente é o quanto Ele gosta de festa. O nosso Deus ama festejar. A gente poderia facilmente falar: olha, esse aqui é o meu Deus, Ele que eu te falei que gosta de festa pra caramba. Eu acho que essa é uma das características que talvez a gente fale muito pouco a respeito do nosso Deus. Geralmente a gente fala muito da soberania, da glória, da grandeza dele, que são coisas maravilhosas. Mas se tem uma coisa que o nosso Deus gosta, é de festejar. O nosso Deus gosta de festejar. O nosso Deus ama celebrar. E talvez você pergunte: o quê? O que Ele gosta de celebrar? Ele gosta de celebrar a sua própria glória. Ele gosta de celebrar a sua própria santidade, o seu domínio, a sua soberania, o seu poder, a sua vitória. O nosso Deus é um Deus que gosta de celebrar. Em diversos momentos na palavra a gente pode ver esse lado de Deus. No Antigo Testamento a gente vai ver Deus ordenando algumas festas para o seu povo escolhido. 3 festas eram principais para o povo de Israel e existiam outras também. Se você encontrar um judeu hoje que ainda pratica algumas coisas do mundo judaico, você vai ver que eles conhecem essas festas. O nosso Deus gosta de celebrar isso porque Ele é bondoso, porque Ele é cuidadoso, porque Ele é provedor, Ele é amoroso, Ele é interessado. E isso tem que ser celebrado. Esse trecho que a gente acabou de ler aqui essa noite é sobre uma festa. Esse trecho que nós lemos é sobre uma festa. É a festa da vitória final, da vitória definitiva de Cristo, o nosso Senhor, e do seu casamento com a sua igreja. É a festa da sua união para sempre com o seu povo. Isso é maravilhoso demais, irmãos. E isso aqui é para ser celebrado. Eu não sei se você gosta desses filmes hollywoodianos cheios de efeitos especiais. Eu não sou igual o Marcão e Jonatas, que não se importam com spoiler. Eu não gosto de ouvir spoiler. Eles não se importam, você pode falar para eles. Mas, enfim, eu gosto desses filmes hollywoodianos também. Eu acho que eles cumprem o papel de entreter. Quando você vai no cinema para ver um filme, você quer ser entretido. Eu gosto disso. Esse trecho aqui que a gente leu agora há pouco, ele descreve uma festa que é tão grande, que é tão impressionante, que parece uma cena de filme assim, daqueles de final arrebatador, que fazem você sentir emoção, alegria, êxtase, surpresa e tudo ao mesmo tempo. Esse aqui é um trecho da visão que o apóstolo João teve do fim. A gente já ouviu bastante sobre isso aqui, nessas pregações todas, bastante essa manhã com o pastor Jonatas. Nesse momento aqui, Jesus está julgando o mundo finalmente, e a igreja está celebrando essa grande vitória, e ela também está celebrando esse grande final, encontro que vai acontecer. Aqui o mundo está caminhando para o seu momento culminante. Nos capítulos anteriores aqui, a gente vai ver que a religião falsa, os sistemas políticos e econômicos entram em colapso. Agora João aqui vê a alegria do céu, a alegria do povo de Deus pela queda da Babilônia e pelas bodas do Cordeiro. E ele vai ter logo depois a visão da gloriosa vinda de Cristo e a sua vitória final. Irmãos, todo mal,
toda injustiça, toda violência, todo engano estão chegando ao fim. O poder do mundo está sendo destruído para sempre. Jesus aqui está consumando o seu juízo e a sua vitória completa. Finalmente a justiça. Finalmente justiça. Finalmente justiça. Irmãos, um dia a justiça perfeita vai acontecer. Deus está no trono, dele é a salvação, dele é a glória, dele é o poder. Definitivamente ele vai destronar para sempre o diabo, o anticristo, o falso profeta, a Babilônia, e ele vai colocar todos os poderosos debaixo dos pés de Jesus. Irmãos, todo joelho vai se dobrar diante do nosso Senhor. É por isso que a igreja lá no fim louva com tanta força, louva com tanta alegria, como a gente lê aqui. Você já foi a um estádio de futebol cheio de gente? O estádio de futebol lotado, com aquela torcida berrando com toda a força? Você já foi? Você já foi numa dessas cachoeiras enormes, que tem essas quedas d'água que são imensas, e aí você chega pertinho ali da água, onde a água bate, enfim, na água que está ali embaixo, você ouve aquele barulho, aquele estrondo, você já ouviu o som de um trovão muito forte? É isso que está acontecendo aqui. João diz que houve algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões. A gente aqui não é para ler esse texto pensando assim, aleluia, pois reina o Senhor. A gente tem que dar um grito de aleluia. Aleluia! 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 Pois o Senhor reina! Aleluia! Esse é o nosso Deus. É assim que a igreja vai gritar naquele dia. Você pode gritar junto comigo? Aleluia! 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 É assim que a igreja está gritando nesse lugar, nesse momento. É aleluia, Senhor. Glórias ao seu nome. A igreja está gritando aqui nesse momento. Ela está festejando. Ela está muito feliz. Quando o povo de Deus vê tudo isso aqui se cumprindo, ele grita em louvor. Aleluia. Aleluia. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Primeira coisa que eu vou destacar nesse texto para a gente essa noite aqui. Haverá uma grande festa no fim. Haverá uma grande festa no fim. Qual é o motivo de tanta alegria assim da igreja? É que chegou a hora do casamento do Cordeiro. Irmãos, haverá uma grande festa de celebração da justiça perfeita se cumprindo, e também a grande festa do casamento. Vai haver um grande banquete, e a igreja vai se alegrar muito aqui nessa festa. Finalmente a noiva vai se casar com o noivo. A igreja vai se unir para sempre com o seu Salvador, Jesus Cristo. Eu acho muito lindo a forma como Deus às vezes usa algumas analogias de algumas coisas da nossa vida, do cotidiano, para que a gente entenda de uma forma um pouco mais profunda o tamanho do seu amor, o tamanho da sua graça por cada um de nós. Você já viu uma criancinha desenhando um triângulo, desenhando essas formas? Por exemplo, se você pega uma criancinha desenhando um triângulo no papel, você vai pensar assim, poxa, isso é só um triângulo. É uma forma que a gente conhece, todo mundo conhece, olha que bonitinho, a criança desenhou um triângulo. Mas se você pega o seu carro, vai para a estrada e vê um triângulo invertido com a ponta para baixo, você vai saber o que isso significa. Dê a preferência, certo? Se você não sabe disso, dê a preferência. Então, se você vê um triângulo no chão, ou uma placa assim, você para e vê se tem carro, se não tiver, aí você vai. Dê a preferência. Dependendo de onde você está, alguns objetos podem ganhar algum significado que talvez em outros ambientes não tenham esse significado. As nossas leis de trânsito, elas estipularam que um triângulo para baixo, por exemplo, dê a preferência. Aqui nesse texto acontece algo parecido. Deus aqui, no final de todas as coisas, Ele está mostrando que o Cordeiro vai se casar com a sua noiva. Ele vai se unir para sempre com o seu povo amado. Mas eu quero que você entenda que não é só um casamento. Não é só um casamento. O significado aqui é muito maior, irmãos. Esse casamento significa que Jesus finalmente vai se unir eternamente com o seu povo.
Sabe o que isso significa? Que nada mais nesse mundo vai distanciar a gente do nosso Salvador. A gente não vai pecar mais, a gente não vai se afastar mais do nosso Senhor, do nosso Deus, nada mais vai poder separar a gente dele, nada mais vai poder nos afastar dele, nos distanciar dele, nem morte, nem pecado, nem dor, nem Satanás. Esse é um mistério tão profundo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no final da carta, ele está dando instruções para cada um ali, ele fala para maridos e esposas, e no meio dessas instruções ele vai dizer, olha, por essa razão o homem deixará pai, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. E ele vai dizer, este é um mistério profundo, refiro-me porém a Cristo e à igreja. Essa união de Cristo com a sua igreja é tão mais profunda que dizer que Cristo e a igreja se tornam um na eternidade é um mistério que a gente só vai entender plenamente lá. A gente não consegue entender esse mistério aqui. Irmão querido, irmã querida, você consegue entender a grandiosidade disso aqui? Isso é lindo demais, isso é esperançoso demais, isso é maravilhoso demais. Agora, algo importante que a gente precisa ver aqui no texto é que a igreja é representada tanto pela noiva quanto pelos convidados. A igreja, nesse trecho que a gente está lendo, ela tanto é a noiva quanto os convidados. Sendo a noiva, é com ela que Cristo vai se unir perfeitamente, vai passar toda a eternidade. Ela, a noiva, é a amada, é porque Jesus morreu e ressuscitou. Mas além de ser a noiva, a igreja também são os convidados para esse banquete. Estando na posição de convidados, um princípio fundamental aqui é visto. Não somos nós que conquistamos essa vitória, é o noivo que conquista essa vitória. Nós somos apenas convidados. Eu e você somos convidados, isso é um privilégio enorme. Nós fomos conquistados por Jesus, nós fomos amados por Ele. Ele é quem resgatou cada um de nós. A gente não tinha a menor capacidade de olhar para a beleza desse Deus e falar, eu quero você. A gente não conseguiria isso de forma alguma. É Ele quem vem e nos pega. Ele é quem vem e nos convida para isso. Sabe o que isso ensina para mim e para você, irmãos? É que a igreja triunfante não é sobre um povo guerreiro que conquista uma grande vitória. A igreja triunfante não é sobre um povo que vence os ataques do mal e finalmente triunfa no fim. A igreja triunfante não é sobre um povo cheio de qualidades que consegue o favor de Deus em algum momento. A igreja triunfante também não é sobre pessoas que se esforçam para viverem uma vida de boas obras, irmãos. A igreja triunfante é sobre o triunfo de um Deus que agora chama o seu povo para ser co-participante do seu triunfo. O triunfo é dele. O triunfo é dele. Eu não sei quem é que lembra da Copa de 2002. Lembra quando a seleção brasileira ganhou o Penta? Eu lembro, eu gosto de assistir Copa do Mundo. Eu me lembro que quando a seleção brasileira ganhou o Penta, os brasileiros todos ficaram muito felizes. Caramba, agora eu sou penta. Você botava a camisa da seleção brasileira, ia para qualquer lugar do mundo, as pessoas falavam, caramba, penta. Aí você fala, pô, que orgulho, sou brasileiro, sou pentacampeão. Mas nenhum de nós jogou a partida ali, naquele dia, naquela vitória final. A gente se sente vencedor, como se a gente tivesse jogado. Você já parou para pensar nisso? Você fala assim, eu sou penta, mas você não jogou a partida. Quem jogou foi a seleção, foi só aqueles 11 jogadores lá. Mas a gente se sente penta com eles. A igreja triunfante é sobre isso. Eu e você não temos triunfo nenhum. A gente não batalhou por isso. A gente não faz nada por isso. A igreja triunfante é sobre um Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, que triunfou, que triunfa, que é o nosso Deus, o grande e adorado. E Ele ama tanto a gente que Ele fala, olha, vem participar disso comigo. Vem participar comigo, você pode dizer que você triunfou também. Eu sei que você não fez nada, você não tem a menor condição de fazer, mas eu deixo que você diga, olha, eu triunfei, eu sou a igreja triunfante, porque o meu Senhor triunfou. E aí o texto vai dizer, felizes são esses que são convidados. É uma alegria que é indizível, irmãos. Irmão, ser convidado para esse banquete é de uma alegria que a gente não consegue expressar aqui. A gente não consegue dizer.
As vozes na visão aqui de João gritam: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos. Essa sequência, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos, o único lugar em que ela vai aparecer de novo no Novo Testamento é no final das bem-aventuranças, quando o Senhor Jesus está dando as bem-aventuranças no Sermão do Monte, Mateus 5. E aí em Mateus 5, versos 11 e 12, ele vai dizer: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus vai dizer: alegrem-se e regozijem-se. Igual esse grito que a igreja fala no final lá de todas as coisas. E Jesus vai dizer aqui em Mateus 5, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu quero que você olhe e perceba esse contraste. Enquanto Jesus está aqui na terra, ele ensina aos discípulos que, ao serem perseguidos, a gente está falando aqui em todas as pregações sobre isso, você que está acompanhando e está prestando atenção, você está percebendo, a igreja vai passar por uma grande tribulação. O Senhor Jesus, lá em Mateus, quando ainda está nessa terra, vai dizer: olha, vocês vão ser perseguidos, mas quando isso acontecer, vocês alegrem-se, vocês vão alcançar uma grande recompensa nos céus. Só que agora, no fim de todas as coisas, o apóstolo João já vê o que acontece. E aí o povo, cheio de alegria, finalmente entende que essa alegria perfeita, de fato é real, e grita a mesma expressão utilizada por Cristo aqui no Sermão do Monte. Irmãos, as palavras de Jesus se cumprem no ato final da história. Isso é lindo demais, isso é lindo demais. Ser convidado para essa festa de união eterna e perfeita é motivo da maior alegria possível. A igreja não apenas vai se unir eternamente com o Cristo, como isso só acontece por causa dele. Ele é quem torna isso possível. Ele é quem nos traz para o seu reino e dá para a gente um lugar de honra. A gente não merece honra, irmãos. Eu e você não merecemos honra. Mas enquanto isso não foi consumado, a segunda coisa que a gente vai destacar: a gente está se preparando para essa festa. Vai ter uma grande festa no fim, mas existe um preparo. O texto que a gente leu lá de Apocalipse diz que chegou a hora do casamento do Cordeiro. Sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Na visão, o apóstolo João vê o que ainda vai acontecer. Mas cronologicamente a gente ainda está nesse tempo de preparo, a gente ainda está nesse tempo de vestir-se de linho fino, nós ainda estamos nos vestindo com esse linho fino que João vê aqui. Você sabe como eram os casamentos nesse tempo aqui, na cultura hebraica? O matrimônio para eles tinha 4 fases distintas: tinha o noivado, o intervalo, a procissão e as bodas. Eu vou explicar rapidinho o que eram cada uma dessas aqui, porque você vai entender o que está acontecendo aqui no texto. Em primeiro lugar, tinha o noivado. O noivado naquele tempo não é igual ao noivado de hoje, não. Naquele tempo era algo muito mais profundo, muito mais intenso mesmo. A obrigação do casamento, do matrimônio, era realizado já nesse momento do noivado. Existiam ali testemunhas que presenciavam esse noivado e a bênção de Deus já era pronunciada sobre essa união. Desde esse dia do noivado, o noivo e a noiva já eram considerados casados. Aí ia para a segunda parte do casamento, que é a parte do intervalo. Durante o intervalo, o noivo, que já era esposo aos olhos daquela cultura, pagava para o pai da noiva um dote. Você que hoje fica noivo da sua noiva aí e só pede a mão em casamento, você está vivendo tranquilo hoje. Antigamente você tinha que pagar uma grana para o pai da moça, para você levar a moça, para você ser o marido dela. Eu acho que eu vou fazer isso com a Manu. Vamos ver como é que vai ser lá na frente. E aí o noivo pagava ao pai da noiva um dote. E aí, nesse momento do intervalo, a noiva se preparava e se arrumava, então, para receber o seu noivo. E ela tinha que se apresentar a ele como uma noiva santa, pura, sem mácula, sem mancha. E aí vinha a terceira fase, que era a procissão até a casa da noiva. No final desse período de intervalo, de preparo da noiva, o noivo saía em procissão até a casa da noiva. O noivo colocava a sua melhor roupa, chamava os seus amigos
ele era acompanhado por esses amigos que levavam tochas e iam cantando no caminho. E aí o noivo então recebia a noiva e levava a noiva da sua casa em procissão à sua própria casa. O noivo ia com seus amigos em procissão, buscava a noiva que estava pronta, arrumada, e levava agora para o seu próprio lar. E aí, em quarto lugar, a quarta fase, as bodas propriamente ditas. Aí, quando isso acontecia, aquelas pessoas festejavam de fato. E naquele tempo, as festas, as bodas, duravam 1 ou 2 semanas. Era um tempo longo, a galera se divertia mesmo. Essa tradição, irmãos, é importante aqui, porque é essa figura que João está vendo aqui no final de tudo. Esse é o casamento na cabeça dele aqui. Em primeiro lugar, irmãos, o noivado da igreja com Cristo já aconteceu. A igreja já foi prometida a Cristo. Cristo já pagou o dote por ela, ele já pagou o dote pela sua noiva, ele comprou a sua esposa com o seu próprio sangue, morrendo naquela cruz. Agora a gente está nesse tempo de intervalo, o período que a noiva, a igreja, tem para se preparar. No final desse tempo, irmãos, quando o preparo terminar, o noivo vai vir em procissão, num grande cortejo, acompanhado pelos anjos, que também vão cantar e também vão acompanhar o Senhor, para receber então a sua noiva, e aí o noivo vai levar finalmente a sua noiva para a sua própria casa, e por fim então, vão começar as bodas, essa grande festa que vai acontecer. O detalhe para mim e para você, é que nesse caso aqui, essa festa não vai ser por 1 semana, nem por 2, vai ser por toda a eternidade. Vai ser por toda a eternidade. A noiva, a igreja de Cristo agora está sendo adornada, ela está se preparando, e a gente precisa fazer isso, irmãos, com muita expectativa. Eu tenho feito alguns casamentos ali no Gol, tem uma galera aí que está casando, os jovens estão casando, isso é maravilhoso, glória a Deus por isso, a galera está assumindo o compromisso diante de Deus. Eu posso afirmar para vocês que de todos os gabinetes que eu faço, o gabinete que você vê na carinha ali das pessoas, a maior alegria de todas é o gabinete de casamento. Eu nunca vi um noivo e uma noiva num gabinete de casamento tristes. Geralmente são os gabinetes em que eles estão com as maiores expectativas. Você parece que sente ali o amor que está sendo exalado ali dos dois, e aquelas juras de amor, e aquela alegria, e toda aquela expectativa, eles ficam pensando no dia, tudo que vai acontecer, aquilo é maravilhoso demais. Nós, como a noiva de Cristo, precisamos nos preparar para esse casamento dessa forma, e a palavra vai dizer para a gente como que a gente então se prepara. A gente precisa se vestir corretamente. Num outro momento, Jesus, quando estava aqui na terra, ele vai contar uma parábola para os seus discípulos. É a parábola do banquete de casamento. Parábola do banquete de casamento. Você pode depois ler essa parábola lá em Mateus 22, versos 1 ao 14. Jesus está lá com seus discípulos, ele fala: o reino dos céus é como um rei que prepara um banquete de casamento para o seu filho. Ele envia os servos aos convidados para o banquete, e quando ele chama esses convidados não desejam ir para esse casamento. E aí, Jesus contando a parábola, ele vai dizer que então ele envia outros servos para ver se esses convidados aparecem. E aí, o texto vai dizer que os convidados continuam sem se importar. Então, Jesus diz nessa parábola: o banquete de casamento está pronto, o rei falando isso, mas os meus convidados não eram dignos. Então ele fala para os seus servos: vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E aí a parábola vai dizer para a gente que os servos saem pelas ruas e reúnem todas as pessoas que podem encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento fica cheia de convidados. E aí quando o rei entra para ver esses convidados, ele nota ali que tinha um homem que não estava usando veste nupcial. E aí, esse momento da parábola é muito forte. O rei vai perguntar para ele: como você entrou aqui nessa festa sem veste nupcial? O texto diz que o homem emudeceu diante do rei. E aí o rei então fala: amarrem as mãos e os pés dele e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E Jesus termina essa parábola dizendo: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe o que essa parábola está ensinando? Que os judeus eram esses primeiros convidados. Deus envia
seus servos, os profetas, os apóstolos, para convidarem os judeus, que eram para ser de fato ali os primeiros convidados. Mas esses judeus não recebem um noivo, Jesus, como filho de Deus. Eles não desejam festejar com esse noivo. Então o que o rei faz? O rei manda convidar todo mundo. O que isso significa? O evangelho é para ser espalhado para todo mundo, uma vez que o povo judeu ignorou o evangelho, agora é destinado a todos, todos vão ouvir o evangelho, todos vão ser convidados, mas nem todos se vestem adequadamente. Nem todos que ouvem a mensagem do evangelho entendem e recebem essa mensagem como quem ama isso com todo o coração, como quem ama o Senhor, e por isso não mudam de postura, não mudam de vida. Irmãos, isso é muito sério. É possível responder ao chamado de Deus da boca para fora, esse chamado externo do evangelho que é pregado a todos, sem nunca abraçar verdadeiramente a Jesus como Ele é oferecido pelo Evangelho. E nesse sentido, muitos serão chamados. O Evangelho é para ser pregado para todo mundo, mas poucos escolhidos. Nós precisamos nos preparar diante de Deus. Irmãos, a salvação não é obtida por obras, mas ela é para boas obras. É impossível nós recebermos a Cristo como nosso Deus e não mudarmos. Todos que se convertem têm suas vidas transformadas. Aí você vai ler, por exemplo, a lista que Paulo vai escrever no final da carta de Efésios. Cada um deve abandonar a mentira e falar a verdade, mudança de vida. Quando vocês ficarem irados, não pequem, mudança de vida. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, mudança de vida. Nenhuma palavra torpe, chula, feia, saia da boca de vocês, mudança de vida. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia. Mudança de vida, irmãos. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Uma vez que a gente entende a mensagem do Evangelho e ela muda a gente, tudo em nós é transformado. No texto de Apocalipse, a gente vê claramente que essas vestes, elas são dadas. Elas não são conquistadas pela noiva. As vestes foram dadas para a noiva, e essas vestes eram de linho fino. Quando nós somos chamados e salvos, necessariamente a gente vai ser levado à santidade. Irmãos, santidade é ser separado, como o Jonatas pregou hoje de manhã aqui, uma das vozes é, a separação da igreja do mundo. A gente precisa se separar, a gente precisa se santificar. A gente vai ver que o Espírito Santo dado por Deus, de fato, nos santifica, mas nós também temos a responsabilidade de continuarmos nos santificando. A santificação tem um aspecto de perfeição, mas também tem esse aspecto de separação. A gente precisa deixar a antiga maneira de viver para trás. Antes eu fazia essas coisas horrorosas que eu tenho vergonha. Agora eu estou caminhando em direção ao meu Salvador. Tudo que eu quero é agradar o seu coração. Tudo que eu quero é estar mais perto dEle. Tudo que eu quero é viver agora para a sua glória. Irmãos, o Evangelho não exige mudança, mas ele necessariamente gera mudança. O Evangelho necessariamente gera mudança. Esse é o preparo correto para essa grande festa. Essas são as vestes adequadas. Na visão, o apóstolo João vê a noiva de linho fino já preparada. Só que ele vai dizer: que linho fino é esse? O linho fino são os atos justos dos santos. O linho fino são os atos justos que eu e você fazemos no nosso dia a dia, enquanto damos bom testemunho do nosso Deus, enquanto vivemos para a glória dEle, enquanto aplicamos a mensagem do Evangelho, enquanto a gente vive. A gente precisa se preparar adequadamente. Isso tem a ver com perseverança dos santos. É uma doutrina que é muito importante para a igreja, a doutrina da perseverança dos santos. Os santos, os escolhidos de Deus, os amados por Cristo, eles são chamados a perseverar. Nós somos chamados a perseverar, a viver diante do Senhor, enquanto a gente espera por esse grande e perfeito dia. A nossa vida aqui é vivida para a glória de Deus, em santificação. Em santificação. E em terceiro lugar, tudo vai se cumprir, irmãos. Tudo vai se cumprir. Quer você
creia nisso, quer você não creia nisso, tudo vai se cumprir. O nosso Deus não falha, Deus não mente, Deus não brinca com o seu povo amado. Tudo que Ele planejou e revelou, Ele vai cumprir. Repare aqui o texto, esse detalhe parece que é perdido, parece que ele está aqui meio do nada aqui. O apóstolo João está vendo algo glorioso, um monte de imagem e tal, e de repente vem aqui: o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro, e acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. O apóstolo aqui ouve as palavras do anjo de uma forma muito clara, tanto que no registro ele escreve isso. Ele podia só escrever, mas ele escreve: o anjo me disse para escrever, eu vou escrever. Depois o próprio anjo vai dizer: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Irmãos, imaginem isso aqui. A visão, num primeiro momento, ela poderia parecer fantasiosa demais. Como eu brinquei aqui no início, parece aqui uma cena de filme hollywoodiano. Mas para que não haja dúvidas, para que ninguém duvide, Deus deseja que isso fique registrado. Ele está querendo aqui chancelar a veracidade dessa visão, do fato de que vai acontecer. Isso aqui não foi uma ilusão, isso aqui não foi uma invenção, não foi uma maluquice desse apóstolo aqui, de repente ele ficou maluco. É para ficar registrado. Isso aqui, irmãos, é uma prova documental de que Deus vai fazer cada uma dessas coisas. Ele vai fazer, tudo vai se cumprir, acredite você ou não, acredite você ou não. E eu pergunto para você, isso não é consolador? Irmãos, isso aqui é consolador demais. Tente imaginar o cenário, a igreja nesse momento sofrendo uma perseguição terrível, intensa perseguição por amor a Cristo. De repente, um daqueles 12 discípulos que andou pessoalmente com Jesus, o apóstolo João era um desses, enquanto ele estava aqui na terra, recebe agora uma revelação do mesmo Jesus, só que agora esse Jesus está totalmente entronizado. Jesus está agora totalmente glorificado, sendo adorado por milhões e milhões de anjos. E ele agora aqui ouve, no meio dessa visão de tanta glória, essa visão de vitória, de final magnífico: olha, escreva isso, eu não estou brincando com o meu povo, pode registrar tudo, cada palavra, tudo isso vai acontecer, pode se alegrar com a vitória do porvir, podem se alegrar, podem celebrar, podem cantar louvores ao meu nome, podem me esperar, podem ficar cheios de esperança. Eu vou voltar, e quando isso acontecer, nós vamos celebrar. Irmãos, isso é maravilhoso demais. A palavra de Deus é incrível. A palavra de Deus é incrível. Diante de tudo isso, dessa visão maravilhosa, gloriosa, o que a gente faz diante disso? Só restam duas coisas para a gente, irmãos: santificação e adoração. Santificação e adoração. Enquanto a gente vive uma vida de santificação, a gente adora a Deus. Enquanto a gente vive uma vida de adoração, a gente se santifica. Primeiro lugar, e essa é a primeira aplicação para ficar no nosso coração: santifique-se, vista-se de linho fino. Santifique-se. A gente sempre ouve das pessoas lá de fora que não conhecem a Deus: a vida é muito curta, é melhor eu aproveitar ao máximo. Irmãos, o cristão, ele entende a vida de outra forma. O cristão poderia facilmente falar: a eternidade é longa, é melhor se preparar para ela. A eternidade é muito longa, é melhor você se preparar para ela, porque todo mundo vai ter um destino no último e grande dia. Para onde você vai? A eternidade é muito longa, é melhor se preparar para ela. Prepare-se, prepare-se. É por isso que a igreja de Cristo tem uma doutrina chamada perseverança dos santos. Os santos, os eleitos por Deus, os que amam o Senhor, eles são chamados a perseverar. Irmãos, a gente precisa considerar de verdade a advertência do final da carta de Apocalipse. Quando você lê o finalzinho da carta, você vai ver que o anjo ainda fala para João: olha, o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. E aí o próprio Jesus toma a palavra e diz:
Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Nós somos chamados à santificação. Essa é a preparação para esse grande casamento. Esse é o vestir-se de linho fino. Quem justifica a nossa vida é lógico que é o Senhor. A gente não vai fazer essas coisas para agradar a Deus, para conquistar o seu favor de forma nenhuma. Jesus já fez tudo naquela cruz. Ele já deu para cada um de nós a salvação. Uma vez que nós cremos nele, cremos na sua obra, nós fazemos parte disso também. Mas não para por aí. Esse é só o início da caminhada. A partir daí nós caminhamos em direção ao nosso Salvador amado. E a gente vive em santificação. Agora nós somos chamados a purificar constantemente os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos gestos, em tudo que nós fizermos. Irmãos queridos, larguem a pornografia, vistam-se de linho fino, abandone de uma vez por toda o desejo de adultério, vista-se de linho fino, não queira mais se dar bem em cima dos outros, vista-se de linho fino. Pare de ficar falando mal dos outros por trás, vista-se de linho fino. Pare de ficar vivendo uma vida de murmúrio, de reclamação, como se o mundo girasse em torno de você, vista-se de linho fino. Não seja mais avarento, nem preguiçoso, nem invejoso, nem fofoqueiro, nem maldoso, nem grosseiro, nem ansioso. Vista linho fino, vista linho fino. Esses são os atos que fazem com que a veste da noiva seja uma veste de linho fino. É um mistério, irmãos, como isso acontece, mas é assim que é. Esses atos, muitas vezes, vão ser imperfeitos? Claro que vão ser. Até quando a gente quer acertar, a gente acerta de uma forma bem imperfeita. Mas, irmãos, quem vai pegar esses atos e vai transformar eles em atos totalmente limpos e puros é o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que vai olhar para o nosso coração e vai falar: isso aí é aceitável para mim. Os que amam o Senhor e querem viver eternamente com Ele precisam abandonar de uma vez por todas toda a imundície, toda a injustiça. Segunda aplicação para a nossa vida diante de tudo isso: adore sempre ao Cordeiro, celebre e se alegre com Ele. A gente precisa adorar, irmãos. Como a gente falou antes aqui, a igreja triunfante não é sobre um povo que vence os ataques do mal e triunfa no fim. Não é sobre um povo cheio de qualidades que consegue o favor de Deus. Não é sobre pessoas que se esforçam para viverem uma vida de boas obras. A igreja triunfante é sobre o triunfo de um Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador amado, que chama cada um de nós para ser co-participante desse triunfo. Isso é maravilhoso. Se nós cremos nisso com todo o coração, toda a nossa vida agora precisa responder em adoração. Nós somos chamados a viver uma vida de constante adoração e alegria na presença de Deus, irmãos. Como John Piper vai dizer, a gente precisa entender que o propósito final da vida é mostrar que Jesus é mais precioso que a própria vida. O propósito da gente viver e existir é mostrar e aplicar isso de fato no dia a dia, que Jesus é mais precioso do que a própria vida, porque é assim que é. A razão do triunfo é o que deve alegrar o nosso coração e nos encher de esperança, não o triunfo em si. Talvez você olhe para um texto desse e pense: caramba, eu vou vencer no final, caramba, eu vou triunfar, caramba, em algum momento as coisas vão ser boas para mim. Mas a principal razão que deve encher o nosso coração de alegria é o próprio Jesus, que é a razão do triunfo. Ele deve ser a nossa maior alegria. Irmãos, pensa no seguinte: se você pudesse ter a promessa do céu, do paraíso, que você tanto ouve, que você crê na palavra, se você tivesse de fato a promessa desse céu, sem mais nenhuma doença, com todos os seus amigos
aqueles que você gosta de coração, com todas as atividades que você gosta de fazer aqui nesse mundo, com todas as belezas naturais que você gosta de visitar, com todos os prazeres físicos que você já experimentou, sem mais nenhum conflito humano, sem mais nenhum desastre natural, você se satisfaria com tudo isso no céu eternamente, se Jesus não fizesse parte disso? Se Jesus não fizer parte desse final, ainda que a gente tenha tudo que a gente gostaria, será que isso satisfaria o nosso coração? Um teólogo chamado Joe Bigg, escrevendo a respeito dos puritanos do século XVI, esse é um tema que é fascinante. Quando você lê as histórias dos puritanos, ele vai dizer que, estudando sobre esses irmãos, esses puritanos viam as glórias do céu sempre correlacionadas à presença de Jesus. É impossível imaginar um céu sem Jesus. É impossível imaginar a perfeição, o paraíso sem Jesus. Ele vai dizer sobre esses puritanos que o céu para eles tinha muitas glórias, mas a visão de Cristo, o Redentor, era a glória principal. É sobre isso, irmãos. No céu, esse grande dia, quando todas as coisas forem consumadas, nós veremos o nosso Salvador face a face. E essa vai ser a maior bênção. Esse vai ser o maior triunfo da igreja. Esse vai ser o maior triunfo da igreja. Ver o seu Salvador face a face. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai perceber que a face de Deus sempre é usada como uma analogia de bênção. Você lê, por exemplo, o Salmo 4, verso 6, faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Era uma expressão que significava a bondade de Deus, a bênção de Deus. Salmo 11, 7, o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. No Novo Testamento, quem se apresenta revelando essa face bendita? É o próprio Cristo. Quando você lê o relato da transfiguração, nos 3 evangelhos, eles relatam isso. Jesus foi transfigurado ali, na frente de Pedro, Tiago e João, e a face de Jesus brilha como o sol. A face de Jesus brilhando aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, a gente agora vê só um reflexo obscuro, mas um dia a gente vai ver face a face. E quando você termina de ler o Apocalipse, lá no finzinho, o apóstolo João, vendo a nova cidade restaurada, ele vai dizer, o trono de Deus e do Cordeiro vai estar nessa cidade, e os seus servos o servirão, e eles verão a sua face. Irmãos, haverá um tempo em que ver a face de Deus não vai ser só uma expressão de bênção, mas vai ser a bênção literal. Haverá um tempo em que a gente vai olhar o rosto do nosso Salvador e essa vai ser a maior bênção. Finalmente a gente vai olhar a face de Cristo. A razão do triunfo, o próprio Jesus, é o que deve nos alegrar e nos encher de esperança, não o triunfo em si. A razão do triunfo é o nosso Salvador, por isso ele deve ser adorado. E à medida que a gente adora como igreja, como a noiva amada, nós triunfamos. Irmãos, um dia Deus dará tudo o que nós desejamos. Um dia Ele vai te dar tudo o que você deseja, porque um dia você vai abrir os seus olhos e você vai olhar para a face de Jesus. E nesse dia você vai perceber que tudo que você sempre desejou na sua vida era essa face bendita, o próprio Cristo. E a gente vai viver então de forma plena e permanente, sempre diante dessa face maravilhosa. Concluindo, irmãos, em breve nós celebraremos uma grande festa em que o Cordeiro vai ser o mais celebrado, o mais exaltado, o mais adorado. Ele veio a esse mundo, Ele se fez homem por amor a nós, Ele morreu e ressuscitou para que tudo isso aqui fosse possível. Até lá, a gente vai viver em adoração, em louvor contínuo ao único que é digno, e a gente vai viver cheio de expectativa com a sua volta, irmãos. O final de Apocalipse diz,
O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. E o próprio Jesus encerra sua revelação afirmando: sim, venho em breve. E nós respondemos, irmãos: amém. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, Maranata, Senhor, vem, Senhor, vem buscar a tua igreja, para a glória do teu nome. Receba, Senhor, todo o nosso louvor e toda a nossa majestade, Senhor, receba toda a nossa adoração, Senhor, toda a nossa vida pertence a você. Obrigado pelo Deus maravilhoso, bendito que você é. Obrigado porque você se importa com a nossa vida. Você é Deus maravilhoso, você é Deus que se faz homem, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te agradecemos por essa bondade. Nós sabemos que não somos dignos de tamanha bênção, Senhor. Por isso nós te agradecemos com todo o coração. Obrigado por quem você é, Deus. Obrigado porque você está aqui agora no nosso meio. Obrigado porque você pode ouvir a voz do nosso coração, declarando o quanto a gente te ama, Senhor, o quanto a gente te adora, o quanto a gente te deseja. Senhor, nós queremos te ver, Senhor. Se revela para toda a tua igreja, Senhor. Faz o nosso coração se dobrar diante da tua majestade. Receba toda a adoração, Deus. Toda a glória e toda a majestade, todo o louvor e toda a honra sejam dados a você para sempre, Jesus. Amém, Senhor. Amém.